Olá, tudo bem? Eu sou o professor Matheus Coraça, sou professor de História e de Projeto de Vida aqui da Rede Estadual do Espírito Santo. Nas aulas de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre temas integradores. Falamos então sobre aspectos, sobre abordagens, sobre discussões que são importantes, fundamentais para o nosso desenvolvimento, para a nossa formação enquanto cidadãos, enquanto seres humanos e enquanto pessoas melhores. Na aula de hoje, especificamente, vamos trabalhar o tema de diferenças e conflitos intergeracionais. Certamente você já deve ter se deparado com algumas situações muito complicadas em relação às diferentes gerações que convivem entre si. Nós estamos falando aqui, por exemplo, da minha geração, da geração de você que está me assistindo, né, a geração com 15, 16, 17 anos ou até menos, a geração dos pais, a geração dos avós. Então é muito comum que haja esse conflito, que haja rusgas, que haja qualquer tipo, né, de disputa entre essas diferentes gerações. Afinal de contas, são pessoas que têm formações diferentes, que têm origens diferentes e que têm também formas de pensamento completamente diferentes. Com o passar do tempo, as gerações foram evoluindo, foram se relacionando, por exemplo, com a tecnologia, foram mudando seus comportamentos, né? E toda essa mudança impacta também na relação com as gerações que são diferentes. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre as gerações que se formaram, que se constituíram, nasceram e se desenvolveram após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, mais precisamente a partir de 1945. Para começar, vamos olhar essa linha do tempo que eu coloco aí na tela para vocês. Nessa linha do tempo, nós vemos então as gerações que se formam a partir desse contexto do pós-guerra, né? E vamos ter também vamos vislumbrar um pouquinho a relação que elas tiveram com o avanço da tecnologia e com as mudanças materiais pelas quais o mundo passou nessa última metade do século XX e no iniciozinho agora do século XXI. Por exemplo, a partir mais ou menos de 1945 é que surge a primeira geração que vai receber um nome especial. Essa geração ficou conhecida como a geração dos Baby Boomers. Professor, o que significa Baby Boomer? Significa dizer o seguinte: após a Segunda Guerra Mundial, houve um período de muita euforia e de muito desenvolvimento social e econômico. Principalmente nos países da Europa e dos Estados Unidos, houve um aumento populacional muito significativo, um verdadeiro boom, uma explosão de taxa de natalidade, ou seja, muitas pessoas, muitas crianças nascendo. Então essa geração que se forma a partir de então, ela é a geração do Baby Boom, né? Então é a ideia das crianças que nascem ali numa escala muito grande. Então os Baby Boomers são essa geração. E essa geração ela foi formada, então ela atingiu a sua maturidade por volta ali do final dos anos 50 até os anos 60. Então é uma geração que viveu muitas mudanças no período da Guerra Fria, conflitos ideológicos, né, que consumiu uma cultura muito mais voltada à conscientização das pessoas em relação aos problemas sociais, por exemplo. Por volta de meados dos anos 60, surge a geração X, e aí você vai ver essa geração também ali na nossa linha do tempo em laranja. Essa geração já começa então a ter uma mudança muito substancial em relação à geração anterior, porque é uma geração muito mais preocupada com os bens, com o acúmulo de bens, com, né, a valorização do trabalho, a valorização das conquistas materiais propriamente dita. Essa geração, em especial, ela vai ter um contato com tecnologia um pouquinho maior, porque é a geração que vai ser criada na frente da televisão, que vai consumir programas, né, que vai consumir toda aquela estética televisiva com muita força. Nos anos 80, já começa a aparecer a geração Y. Essa geração Y, que vai ser apelidada de geração dos millennials, né, é a minha geração, por exemplo. Eu nasci no início dos anos 90, então ainda estou dentro dessa geração, e é uma geração que faz uma transição muito interessante, porque ela sai de um mundo basicamente analógico na infância e na adolescência, ainda um mundo marcado, né, por um desenvolvimento tecnológico que está começando a se estabelecer, e ela migra então para o mundo digital já na maturidade, né? Então aí, quando essa geração já é madura, que vão surgir as redes sociais e essas pessoas então vão se integrar a essa nova realidade.
As gerações que surgem de meados dos anos 90 em diante, então, por exemplo, a geração Z e a geração Alpha, né, dentre outros nomes e outras nomenclaturas que possam aparecer, são gerações que já nascem no meio digital, são gerações que já têm, né, plenamente essa experiência com o universo virtual e a sua própria realidade passa, então, pelo virtual, né, o tempo todo. Então, basicamente, essas são algumas diferenças mais preliminares que nós podemos identificar em relação a essas gerações, então, que constituem aí a nossa convivência desde a segunda metade do século XX. É importante ressaltar que algumas dessas características que eu estou levantando, para nós compreendermos e entendermos essas diferenças geracionais, é importante sempre lembrar, então, que são características estereotipadas, ou seja, são características que, na verdade, né, são generalizadas e que muitas vezes não vão coincidir 100% com os indivíduos daquela geração. Então percebam que são análises, né, mais externas, são análises mais gerais que são feitas e é importante ter esse cuidado para que nós não generalizemos demais. Além disso tudo, é a partir dessas diferenças e da convivência cada vez mais constante entre essas gerações, porque pensemos, a geração X, por exemplo, dos meus pais ou talvez dos seus avós, convive com a geração Y, que por sua vez convive com a geração Z e assim sucessivamente. Os confrontos podem ser muito intensos. Todos vocês, por exemplo, já devem ter ouvido aquela expressão dos seus pais, dos seus avós, que diziam o seguinte: quando eu tinha a sua idade, eu já tinha conquistado tantas coisas, já tinha um carro, eu já tinha uma família, eu já tinha filhos, dentre outros aspectos. Então, é importante perceber que, apesar dessa convivência ser mais longeva, ela por vezes é carregada, então, de preconceitos, ela é carregada de relações conflituosas e de incompreensões, né, do ritmo e também da importância que cada geração dá às coisas e às próprias conquistas. Vamos seguir? Pois bem, e aí a gente vai começar falando então sobre dois grupos de geração. Eu juntei a geração dos Baby Boomers e a geração X, afinal de contas, há pontos de contato entre essas duas gerações, e juntei as duas últimas, a geração Y e a geração Z, pela mesma realidade, pela mesma ideia, a partir dos seus pontos de contato. E aí, percebendo então as diferenças dessas gerações, nós vamos perceber o porquê que muitas vezes há um conflito, há uma incompreensão entre nós, nossos pais, nossos avós. Olha lá na tela comigo, ó. Os Baby Boomers, né, e a geração X, né, a imagem deixa muito claro que é uma geração muito mais voltada ao trabalho, muito mais voltada às questões ocupacionais, preocupada com os bens, preocupada com uma estabilidade. Então, olha algumas características que eu coloquei, ó. São gerações, então, menos familiarizadas aí com o mundo digital. Alguns conhecem, alguns se relacionam bem ao mundo digital, mas é uma familiaridade um pouco mais reduzida. É uma geração também, são gerações que valorizam hierarquias, valorizam o respeito, valorizam a autoridade, adquiriram e viveram ao longo da sua vida muitas experiências, então carregam consigo uma quantidade de informações a partir dessas experiências vividas e, por fim, né, tem essa noção muito marcada, muito forte de que a estabilidade financeira é um objetivo de vida. Né? A vida só vai ser de fato feliz, só vai ser de fato coerente, estável, quando atingirmos então essa característica, né, de estabilidade também financeira dos bens, né, e da própria existência. E aí é importante então perceber que essas características se relacionam muito a quem? Aos nossos pais e aos nossos avós, aquela geração que trabalhou desde muito cedo, né, para poder alimentar-se, criar os filhos, né, enfrentou muitas dificuldades. Então, esse tipo de geração que caracteriza aí os Baby Boomers, a geração X, e é a geração que foca muito no trabalho, que reconhece que muitas vezes aquilo que não é o trabalho braçal, o trabalho pesado, o trabalho do dia a dia, por vezes sequer é entendido como trabalho, né? Então, vejam que há uma concepção muito diferente dessas gerações em relação às gerações mais recentes, às gerações mais contemporâneas. Quando vamos comparar, por exemplo, com as gerações Y e Z,
e aí eu já coloco ali na tela para vocês, nós vamos ver, por exemplo, algumas mudanças significativas, desde a relação com o mundo digital até, né, a sua relação com os outros indivíduos no mundo e no contexto social. Essa geração, e dá para ver ali na imagem, uma menininha então com tablet, com celular, né, com um notebook, com um jogo, um game, e tudo isso ao mesmo tempo. Costumo dizer que as gerações Y e Z, elas trazem essa ideia do tudo ao mesmo tempo agora, né? Então, a geração que é multifacetada, que faz muitas coisas ao mesmo tempo. São nativos digitais, nasceram na tecnologia, nasceram em meio às redes sociais, em meio, né, à ascensão e à consolidação da internet. São multitarefas, então dispensam formalidades. Quando eu falo multitarefas, fazem várias coisas ao mesmo tempo, né, sem focar em uma coisa especificamente. Ao dispensar as formalidades, não estão tão preocupados, então, por exemplo, com a hierarquia. O importante é o resultado e não a ordem das coisas. E é uma geração também que precisa aí de feedbacks constantes. Como assim, professor? O feedback é aquele retorno, então é uma geração que sempre espera do outro algum tipo, né, de retorno, algum tipo de elogio, algum tipo de crítica, né? Ele precisa desse olhar do outro para entender a sua própria produção, para entender o seu próprio comportamento. Além disso, voltemos lá na tela, ó, gerações que têm menos experiências, tá? Maior margem para erros, justamente porque ainda viveram pouco, então, né, dão essa possibilidade de errar mais antes de chegar ao ponto ideal da maturidade. E almejam, ao contrário das gerações anteriores, que eram focadas no trabalho, na estabilidade financeira, as gerações Y e Z, elas querem o bem-estar, muito mais do que o dinheiro, muito mais do que a valorização profissional. Eu gosto de dizer que essas gerações, são os nossos youtubers e influencers de hoje, né? Aquelas pessoas que, mais do que estarem preocupadas com dinheiro, querem viver a experiência de uma viagem, de um consumo de um produto diferente, de um jogo, enfim, de alguma coisa que traga um bem-estar para muito além, portanto, né, dessa mera estabilidade financeira, desse mero acúmulo de bens. Esse é um ponto importante, ok? E aí você pode me perguntar assim, mas professor, eu entendi as diferenças, eu percebi que são gerações que muitas vezes não se compreendem por conta do seu histórico, por conta da sua origem, da sua formação comportamental, mas como é que nós vamos lidar com as diferenças? Pessoal, está aí na tela para vocês. Acima de tudo, o respeito. Nessa aula a gente está falando sobre um processo que assusta a todos, que é o envelhecimento. As pessoas envelhecem, nós envelhecemos e vamos continuar envelhecendo, né, até nos aproximarmos da morte. Essa é a única certeza que nós temos na vida. E a única forma de nos relacionarmos bem com essas gerações que são tão diferentes e ao mesmo tempo tão diversas é a partir do respeito, né? Lá na tela ainda eu coloco dois outros pontos importantes, ó. As gerações podem e devem aprender umas com as outras, né? E aí, além do respeito, nós temos o aprendizado. As pessoas, então, aprenderem com os mais velhos aprenderem com os mais jovens, que é uma situação que às vezes causa conflitos, né? Porque a mãe, a avó chega e fala, meu filho, me ensina aqui como é que mexe nisso no celular. Às vezes a gente não tem aquela paciência de poder ensinar, de poder ajudar e de entender que aquela pessoa, por ser de uma geração diferente, não compreende certos processos. Assim como nós, mais jovens, precisamos, às vezes, de alguém mais velho, de alguém mais experiente, né, que dê um feedback interessante para a gente também. E um último ponto que eu gostaria de destacar nessa perspectiva das diferenças é a compreensão, é entender que a vida é movimento. A vida está em constante mudança. Os comportamentos mudam e que nós não somos definidos por estereótipos. Antigamente tinha uma novela, né, e um livro, né, baseado num livro chamado Gabriela, Cravo e Canela, e aí muita gente falava assim que algumas pessoas tinham a síndrome de Gabriela. Por quê? Porque na música dessa novela, de abertura, dizia eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou ser sempre assim. E aí, esse tipo de pensamento, muitas vezes, está muito presente em algumas gerações, sejam nas mais velhas, sejam nas mais novas, porque as pessoas ainda não entendem de que as mudanças
são uma das únicas certezas que nós temos na vida, né? Afinal de contas, nenhum de nós, como ser humano plural, complexo, permanecemos estáticos até a morte. Então, as mudanças são importantes, são significativas, são necessárias e os comportamentos humanos também são modificados a partir desse movimento da vida. Então, não adianta eu falar assim, a minha geração é assim, então eu vou ser assim também, né? Ou a minha geração faz dessa forma e eu vou continuar fazendo dessa mesma forma. Não, abra-se a possibilidade, abra-se a essa convivência com a diferença, abra-se a essa noção de respeito e de aprendizado entre as mais diversas e as mais diferentes gerações. O mais importante de tudo, a palavra principal que deve estar em evidência nessa nossa análise é a diversidade. Olha essa imagem que eu coloquei lá para vocês. Você tem inúmeras pessoas de nacionalidades, credos, etnias, culturas, línguas e idades principalmente diferentes, muitas delas ali com os tablets na mão, né, se relacionando então com a tecnologia e sendo ali compreendidas a partir dessa perspectiva de diversidade. Professor, o que é essa diversidade? É entendermos que se no mundo todos fossem iguais, todos os comportamentos, todas as pessoas, todas as ideias, se tudo fosse igual, o mundo seria extremamente sem graça. O mundo seria, né, um lugar não de prazer, não de boa vivência, mas um lugar triste, um lugar em que as pessoas não teriam interesse umas nas outras. Se nós somos uma espécie, né, nós humanos, somos uma espécie diferenciada, uma espécie que alcançou o ponto máximo da evolução, é graças a essa diversidade. É entender então que eu sou diferente da geração dos meus pais, que por sua vez são diferentes das gerações dos meus avós e que mesmo assim nós podemos conviver, respeitando as diferenças, entendendo o comportamento, o pensamento, as ideias de cada um, e colaborando principalmente para que, caso sejam necessárias mudanças, caso sejam necessárias, né, algumas melhorias, entendendo também que esse processo ele acontece ao longo da vida, que ele não é da noite para o dia, que ele não é rápido, mas que ele é um processo, sempre regido, sempre direcionado por essa perspectiva da diversidade. Para nós finalizarmos, gostaria de fazer, na verdade, uma indicação para vocês. Tem um filme, né, que eu gostaria até de apresentar algumas linhas gerais dele, chamado Um Senhor Estagiário. Vou colocar aqui na tela para vocês. Para saber mais, então tem aí Um Senhor Estagiário. Filme protagonizado pelo Robert De Niro e pela Anne Hathaway, que são aí dois grandes artistas, grandes atores de Hollywood. E o subtítulo traduzido aí para o português é Experiência Nunca é Demais. Por que eu trouxe essa referência para nós, já que estamos falando aqui de diferenças geracionais? Porque nesse filme o personagem do Robert De Niro é um senhor aposentado, no auge dos seus 70 anos, já criou os filhos, já ficou viúvo, mas ele se sente ainda um pouco vazio. Ele precisa, né, se dedicar a coisas que de fato tragam algum bem-estar. E uma das coisas que sempre trouxe bem-estar para ele foi o trabalho. Ele então se inscreve numa oportunidade, numa vaga de estágio, uma vaga de estágio sênior, que era voltado então para pessoas maiores de 60 anos, e lá ele vai ter uma experiência muito interessante ao se tornar um estagiário e quase um auxiliar da personagem da Anne Hathaway, que é, nesse contexto, a CEO, a chefe da empresa, né? A pessoa mais importante ali daquela empresa, que é uma empresa de moda e de tecnologia. Vejam então que era algo com a qual o personagem do De Niro não estava acostumado. Mas o que é mais interessante nesse filme, ele tem um tom cômico, um tom bastante interessante, mas é justamente compreender como que as pessoas estão vivendo mais, né, como que há esse processo de envelhecimento da população, de aumento da longevidade e, principalmente, como que essas experiências dos mais velhos vêm sendo valorizadas. Hoje, né, muitos jovens com 20 e poucos anos, às vezes antes dos 30, já se tornam donos de grandes empresas mundo afora. Foi assim, por exemplo, com o Facebook e o Mark Zuckerberg. E aí ele às vezes precisa desse feedback, dessa experiência de alguém que já passou por esse processo, de alguém que já conquistou muitas coisas na vida, de alguém que já venceu em muitas situações. Então daí a importância de valorizarmos o passar do tempo, valorizar aqueles que vieram antes de nós.
Eu sou professor de história e seria um crime eu não dizer isso, né? A ideia de que nós somos hoje pessoas melhores, nós podemos ser hoje pessoas melhores a partir do aprendizado que tivemos com aqueles que vieram então antes de nós. E esse é um ponto muito importante que esse filme reflete, então, com muita clareza. Então, vou colocar aí na tela de novo para vocês visualizarem. Então, Um Senhor Estagiário, experiência nunca é demais, você acha aí nas principais plataformas digitais para assistir. Poderia passar um trechinho para vocês, um trailer, mas vou deixar você na curiosidade, para que essa aula, então, não se encerre aqui nesse momento, para que você possa depois na sua casa, aí no conforto do seu lar, se direcionar, então, para esse filme, né, e entender de maneira bem prática essa abordagem dos conflitos e das diferenças intergeracionais que nós abordamos aqui nessa aula de hoje. Chegamos então ao final dessa aula, né, e eu gostaria de agradecer a você pela sua atenção, pela sua participação e espero que nos reencontremos então em outras oportunidades discutindo mais temas importantes aí para a nossa vida. Tchau, tchau e até a próxima.